horas e 44 minutos, já estamos ao vivo aqui pela rádio, já estamos ao vivo, voltamos em definitivo. Eu falei há pouco, você que está no vídeo, eu estou gravando também, logo após esse bate-papo aqui, estarei disponibilizando na íntegra ali em nosso canal da Rádio Voz Amiga no YouTube. Se você ainda não conhece o nosso canal, vai lá, pessoal. Segue a gente também no nosso canal da Rádio Voz Amiga no YouTube. É só você procurar lá no YouTube por Rádio Voz Amiga, segue a gente, dá um like nos vídeos lá, dá uma ajuda, dá uma força pra gente aí e está levando a palavra de Deus, levando também informações, levando utilidade pública. E lembrando que agora nós somos um portal de notícias, hein? Você que ainda não é seguidor, você que está nos ouvindo pela primeira vez, talvez, pela indicação do missionário, talvez você ficou sabendo que o missionário está vindo hoje aqui na rádio, você gosta, você é simpatizante das canções do missionário Renato e está ouvindo a rádio, talvez é pela primeira vez, não deixe de acessar o nosso site, um portal de notícias agora, e a Rádio Voz Amiga, que continua levando a palavra de Deus, levando aquelas informações também que você já conhece. Há 16 anos no ar, levando a palavra de Deus, levando informações, levando interatividade para você. Então vamos agora ao vivo, vamos conversar com o missionário Renato Gondim. Deixa eu mudar a trilha aqui, ó. Vamos cumprimentá-lo, dar um bom dia para o missionário Renato Gondim. Bom dia, missionário. Bom dia, amigo João. É um prazer estar aqui novamente. Já estive contigo alguma temporada. Ô missionário, só um pouquinho. Eu vou ser chato, só um pouquinho. Parece que tá um leve chiadinho. Eu vou arrumar aqui. Eu não vi no início da nossa conversa antes. Deixa eu arrumar e já volto. Olha, deixa eu ver. O meu parece que tá ok. Deixa eu ver o do missionário. Pode falar, missionário. Bom dia. Isso, tá 100%. É um prazer estarmos aqui novamente com meu amigo João. Já tive uma oportunidade de ficar com ele aqui uma temporada, onde nós, aos domingos, apresentávamos a escola bíblica. E hoje é um prazer enorme estar aqui novamente, em nome de Jesus. Missionário, para a gente começar, vamos começar com uma oração, né? Vamos. Deixa uma palavra para os nossos ouvintes e faça uma oração aí para nós. Eu quero deixar aqui o Salmo 150, versículo 6, onde diz que tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Você pode louvá-lo na forma de oração, de cântico, né? E através da palavra. Grandioso Deus e eterno Pai, nós estamos aqui, Senhor, porque houve primeiro uma permissão do Senhor. Obrigado pela tua presença, Espírito Santo, nesta manhã gloriosa, na Rádio Voz Amiga, onde nós vamos poder apresentar um pouco daquilo que o Senhor já nos deu, né? Que é o nosso louvor, são as palavras, e nós queremos aqui compartilhar com você, amigo e amiga, que nos ouve nesta manhã ou que esteja nos acompanhando pelo Face, né? Pelo YouTube, aliás. E em nome de Jesus, tudo que será feito aqui será para engrandecer o nome do Senhor Jesus. Isso, ó, eu tô ouvindo um chiadinho, eu sou bem perfeccionista, né? Então, eu tô ouvindo o chiadinho, deixa eu ajeitar mais uma vez o microfone do missionário. Olha, vamos verificar agora. Fala aí, missionário. Bom dia, você que nos ouve pela Rádio Voz Amiga. Deus que te abençoe nessa programação. Então vamos então começar primeiramente falando sobre um pouquinho, né, sobre a trajetória do missionário Renato Gondim. Quantos anos? 30, pelo que eu captei aqui no início, antes a gente estava batendo um papo aqui, né, missionário? 37 anos de campo missionário, isso? São 37 anos engrandecendo, louvando, apresentando a palavra para aquele que não conhece, ou aquele que já conhecia e um tempo se afastou, que eu não gosto muito da palavra desviado, eu gosto daquela palavra que uma pessoa se afastou um pouco. Então, em 1988, né, foi quando eu desci as águas
E ali mesmo, naquele mesmo instante, o Senhor já, pela misericórdia, resolveu, né, que deveria me consagrar e ungir a missionária. Então não tenho parado nesse tempo todo. São 37 anos. 37 anos. O senhor aceitou Jesus. O senhor não é daqui, né? Não, eu sou da cidade de Juazeiro do Norte, no estado do Ceará. Nasci lá em 1959 e no ano de 72, 73, a minha família, eu e os irmãos, mudamos para São Paulo, né? E em São Paulo eu fiquei 13 anos, né? Então eu sou cearense. O senhor é cearense. Veio para Campo Grande. Eu vim para Campo Grande a primeira vez em 1987, quando eu conheci a finada esposa, em 86, lá em Porto Velho. E já em 15 dias nós passamos por cima de tudo, noivado, casamento, já resolvemos morar junto. Aí passei aqui em Campo Grande em 87. Aí daqui nós fomos de volta para Rondônia, ficamos um ano. Aí em 88 eu voltei para cá. Foi quando eu aceitei Jesus. E casei no papel e me batizei no mesmo ano. Então, fala um pouquinho para os nossos ouvintes, as pessoas que talvez estão conhecendo o senhor pela primeira vez aqui na rádio, pelo YouTube, e a pessoa ouviu o título lá do YouTube, ou está ouvindo pela rádio também, Missionário da Timba. Fala um pouquinho dessa trajetória missionária do senhor e por que Missionário da Timba. Amém. Vamos lá descrever um pouquinho. Esse instrumento o Senhor me fez começar a tocar ele para levar a mensagem a adolescentes infratores. E fiquei 20 anos com outro instrumento, que esse aqui é novo, acabei de comprar, porque eu doei o antigo, que ficou comigo 20 anos. Aqui. Tá bom? Então, esse instrumento veio fazer parte do meu ministério, onde eu fiquei quase 10 anos levando a mensagem a adolescentes infratores. E uma certa madrugada, o Senhor, eu estava nas minhas orações das 2 da manhã, despertou a minha finada esposa. E ela veio e me fez uma pergunta: você tem coragem de cantar rap? Falei: não, vai orar porque tem algum inimigo perturbando, né? Tem algum inimigo perturbando, porque você sabe que eu só canto música sacra. Não, mas Deus está perguntando para você, amor. Enquanto ela estava usando a palavra amor, estava tudo certo, mas de repente ela disse: Renato. Aí eu digo: bom, agora ela vai falar sério. Aí o que é que aconteceu? Ela disse: o Senhor manda te perguntar se você quer, se você aceita cantar rap, mas é rap dos salmos. Aí eu digo: opa, aí já mudou, vamos ver o que é que o Senhor tem para mim. E naquele mesmo instante ela disse: o Senhor já deu um refrão. Esse é o Salmo 23, é o Salmo da confiança, da liberdade e do temor. Eu digo: gostei. Aí ela disse: então, a partir de hoje, quando você chegar lá, Deus vai te dar para você fazer isso. E quando eu cheguei na quarta-feira lá onde eu trabalhava na unidade, lá no Los Angeles, na unidade de educação lá para adolescentes infratores, ela sentiu antes que a gente fazia artesanato e compramos um instrumento timba para cantar a batida do rap, que eu também não sabia muita coisa. Mas ali naquele momento ali eu comecei justamente no Salmo 23, né? Aí cantei e aquilo ali foi um reboliço para aqueles adolescentes que eu vi. Então a timba, depois as pessoas começaram carinhosamente a me chamar missionário da timba, que onde eu ia eu tinha que cantar os salmos em forma de rap. Amém? Então o missionário falou sobre esse apelido popularmente e carinhosamente deixado aí pelas pessoas. Uhum. É só aqui no Mato Grosso do Sul ou o pessoal de fora também? Eu acredito que quem estiver lá fora, que de vez em quando acompanha algum trabalho que as pessoas perguntam para mim: missionário, eu posso postar? Devem já estar me conhecendo como missionário da timba, né? Aqui no Mato Grosso do Sul, todo mundo me conhece mais como missionário da timba do que como pastor, como só um missionário.
Mas não, se o senhor não trouxer a timba, não vai ter graça. O culto não vai ser a mesma coisa. Aqui no Mato Grosso do Sul, o senhor está já aqui em Campo Grande especificamente, né? Porque o senhor morou em outras cidades ou só aqui? Morei junto com a Afinada, nós moramos em Porto Velho, Manaus. Não, no Mato Grosso do Sul. Não, no Mato Grosso do Sul só Campo Grande. Só Campo Grande. Então, aqui em Campo Grande, o senhor tem quantos anos de capital? Depois que eu vim de São Paulo, eu acredito que fecha nos 30 anos. 30 anos? 28 anos por aí. 28 anos de ministério, Mato Grosso do Sul. de missões aqui no Mato Grosso do Sul, Só. aqui em Campo Grande. Uhum. Desses 28 anos de missões aqui em Campo Grande, o que o senhor tem a dizer aí para os nossos ouvintes, para as pessoas? Eu sei porque eu converso com o senhor e o senhor me fala muito da onde o senhor trabalhava, né, na EMEI. O que o senhor tem para falar, principalmente para os jovens? Depois o senhor vai estar louvando esses louvores aí do que Deus deu. Do rap. Amém. Mas daí o que o senhor tem para falar para os jovens? Muitas das vezes os jovens talvez está na droga, está em algum tipo de vício. E o senhor que tem esse dom aí para lidar com os jovens, tudo pelo trabalho missionário que o senhor já fez, que o senhor ainda continua fazendo, né? Eu quero dizer para você que há uma ilusão quando você, principalmente nessa fase de adolescência, você está saindo da infância e ainda não chegou à fase adulta. E às vezes você é levado por caminhos em achar que você vai conquistar as coisas rapidamente através dos erros. E eu tive a oportunidade de conhecer alguns adolescentes que onde eu estava na UNEI, que é a Unidade Educacional para Internação de Adolescentes Infratores, de cada 10 adolescentes apreendidos ali naquele lugar, 6 conheciam o Evangelho porque eram filhos de crentes. Já conheciam a palavra e acharam que deveria fazer como filho pródigo. Sair, achar que liberdade era aquilo ali, era beber, se prostituir, usar drogas, ir no embalo, assaltar e terminar a cometer homicídio. E eu digo para você que o melhor lugar para você estar hoje, jovem, criança, adolescente, anciões, seja lá quem for, é dentro da casa de Deus. Lá você vai aprender determinadas coisas que vai te levar a um entendimento maravilhoso de que aquilo tudo que te ofereciam era passageiros. Tem uma mensagem que eu digo assim: tudo na vida é passageiro, menos o motorista e o cobrador. Agora, quem é que está te guiando? Quem é que está te cobrando a você fazer isso? E você termina perdendo em vez de achar que está ganhando. Porque, na verdade, você está estragando algo que não é seu, que o templo do Espírito Santo é teu corpo. Às vezes você está numa vibe diferente, você está num caminho achando que aquilo ali está tudo certo. Mas uma hora, se você procurar o Senhor, como eu falei com muitos adolescentes, que alguns conseguiram sair, mas a maioria terminavam voltando, dizendo: não, eu quero ser aquele cara perigoso do futuro. E não chegaram a nem conhecer o cara do futuro. Morreram pela estrada, pela caminhada. Agora, morrer em Cristo Jesus e com Cristo Jesus é lucro. Então venha para essa maravilhosa área, venha conhecer a Cristo. Procure uma igreja mais próxima da tua residência hoje. Não deixa para amanhã não, procura hoje. E vai lá ouvir a palavra de Deus, que eu tenho certeza que Ele vai ter algo diferente para você, amém? Missionário, o senhor falou para mim que o senhor aceitou Jesus aqui na capital, né? No ano de 1988. No mesmo dia o senhor já se casou? Não, é isso? Eu aceitei Jesus no começo de 88. Em abril de 88, 4 meses depois. No mesmo dia não, no mesmo ano. No mesmo ano o senhor se casou e no mesmo dia do casamento o senhor... Aí no mesmo ano eu me batizei. Mas não no mesmo dia do casamento. Não, foi em outro mês, 6 meses depois de eu ter feito o curso de batismo. E no mesmo dia do casamento o senhor foi consagrado? Não, no dia do batismo. No mesmo dia do batismo. Eu que inverti. Inverteu a ordem aí. Foi assim, a ordem. Para você entender.
começo do ano de 88, praticamente, final de 87, começo de 88, eu aceitei a Cristo, né? Que eu não sabia nem o que era aquilo ali, que nem sonhava que eu seria um missionário. Quando foi em abril... Fala essa conversão para os ouvintes. Talvez muitas pessoas estão aí do outro lado, talvez um jovem, porque é bom a gente falar isso, porque muitas das vezes a pessoa pegou a audiência agora, ou talvez ligou numa empresa, está na casa lá, vou ver o que está passando na Voz Amiga agora. Talvez ela está triste, está passando por alguma situação difícil, adversa na vida aí, e talvez esse testemunho vai servir a calhar para essa situação. Talvez Deus vai usar, como já tem usado aí o senhor ministerialmente falando, já tem usado desde o início dessa nossa conversa, mas talvez esse testemunho, da maneira que o senhor vai dizer, o Espírito Santo quer falar com alguém aí do outro lado que está nos ouvindo. Então foi assim, finalzinho de 87, começo de 88, eu entrei pela primeira vez numa igreja protestante. Eu, como todo bom brasileiro, me dizia que era católico, mas não era, eu era devoto de apenas um santo. Eu nunca ia na missa e quando ia, esporadicamente, carregado pela minha avó. Mas aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, quando eu conheci a minha finada esposa, que nós voltamos para cá, eu entrei numa denominação. Eu vou falar o nome dela porque foi lá onde eu aceitei Jesus, uma denominação batista, no bairro aqui na cidade de Campo Grande chamado Guanandi, né, onde eu assistia um congresso que estava acontecendo de missões. E lá naquele altar, lá onde a pessoa estava anunciando, dizia assim: se você não pode ir, contribua. E aquilo ali mexeu comigo. Aí eu fui lá, tinha uma entrada da igreja lá, tinha uns envelopes, eu catei aquele envelope e coloquei uns dinheiros, que eu era alcoólatra, daqueles que bebia de manhã até de noite, então já andava envenenizado, é um testemunho isso, é a tristeza com testemunho. E peguei aquele envelope e coloquei alguns dinheiros amassados ali dentro dele. E na hora de ofertar, eu entrei naquela fila junto com aquele povo todinho, eu nem sabia. Quando eu cheguei lá aquele pedestalzinho, que hoje eu sei o nome, era gasofilaço, mas na época eu não sabia o nome e tinha um rasgo assim, pequeno. E eu tentei colocar aquele envelope ali dentro, só que o envelope estava gordo, com dinheiro de bêbado, todo amassado. E uma irmã tocou no meu ombro, e eu já olhei assim meio, essa mulher quer ganhar meu dinheiro. Mas não, ela disse gentilmente: eu posso te ajudar? Pode. Ela pegou o envelope, tirou aquele dinheiro todo amassado e colocou em cima do gasofilaço. E começou a desamassar as notas. E aí o envelope ficou fininho. Nisso eu consegui colocar dentro do gasofilaço. Quando eu me virei, você que está me ouvindo, você que está vendo, aquilo ali que eu estava fazendo, eu não sabia, estava sendo automático. Que eu me virei, tinha 15 pessoas atrás de mim esperando também para fazer a mesma contribuição, devolver seu dízimo, minha oferta. Tudo isso eu vim aprender depois. Mas para mim era esmola, que a gente falava na igreja como esmola. E voltei para o meu lugar. Teve uma palavra que ali foi dita por aquele mensageiro que mexeu comigo, mexeu com a minha mente, mexeu com o meu coração. Porque meu coração, para mim, sempre foi mente. Porque aqui está um comando, ó, mexe com a mão, bate. Então, tudo vem aqui. E naquele momento ali eu sentei, aí a esposa que já conhecia o Evangelho, tinha se afastado para poder me conhecer, porque senão ela nunca ia me conhecer, lá fora onde eu estava no meu mundão, onde eu cantava nos botecos, nas lanchonetes. E aí ela ficou meio assim. Ela foi e conversou com o pastor, saudoso pastor Isaac Braz, homem que trabalhou muito para o crescimento do Evangelho. E aí ele disse: não, Rosinha, não se preocupa não, ele não é batizado, ele ainda não aceitou a gente, mas vai ser uma garrafa de pinga a menos e um pacote de cigarro a menos que ele vai comprar com essa oferta que ele fez. Tá, saímos dali, passei na esquina, tomei um lavrado, acendi um cigarro, coloquei a filha nas costas e fomos embora. Aí depois disso aí veio a vontade de que eu tinha que me batizar. Só que para batizar eu tinha que casar primeiro. Porque essa era a norma e eu acredito que ainda funciona.
E aí eu pedi, aí casamos no mês de abril. Quando foi 6 meses depois, em outubro de 88, eu desci as águas. Tudo a uma palavra que a mim foi dito, que se você me perguntar e quem me apertar, eu não vou lembrar qual foi, mas o Espírito Santo de Deus sabe como é que ele mexeu com o meu coração. E eu tinha entrado bêbado, tribêbado, sei lá, carregado quase, baforando. E eu sei que Deus me chamou para essa boa obra. E ali em 88, quando eu desci as águas de manhã, no dia 9 de outubro de 1988, quando foi à noite no culto, ele tem a tradição de apresentar aqueles que aceitaram Jesus e foram batizados. E o pastor Isaac fez o chamado assim: Renato, Rosa, sobe aqui. E a filha de um irmão que emprestou lá a piscina para a gente ser batizado. Que eu fui batizado numa piscina, não foi em água corrente não, tá? Até aí tudo bem, amém? E aí ele disse: o Espírito Santo de Deus está mandando ungir e consagrar você e Rosa ao ministério de missões. Isso aconteceu, igreja, dentro de uma denominação tradicional. Hoje eu conheço o povo pentecostal, porque Deus me tirou da tradicional e me levou para a pentecostal. Hoje eu sei que tem um movimento a mais, mas na época eu não sabia. E ele disse: Deus está mandando consagrar você e Rosa a missionário. A igreja ficou meio perturbada, mas aí ele bateu no púlpito e disse: eu ainda sou o anjo dessa igreja. E eu vou fazer isso. E eu lembro, igreja, como hoje, aquele óleo quente descendo na cabeça e foi tomando de conta de mim. E me veio depois das passagens que a gente começa a ler, começa a conhecer, foi descendo sobre a minha barba e aquilo ali foi esquentando. E eu sei que no mesmo dia que eu me batizei, dia 9 de outubro de 1988, o meu chamado começou a ser missionário. Aí depois eu posso até explicar que a partir daquele instante eu não comecei a fazer missões. O meu primeiro trabalho dentro, após essa consagração, foi ser auxiliar de zeladoria, porque a esposa foi chamada para ser zeladora de uma congregação na Vila Jaci, e eu era o ajudante dela. Então deixa isso para o segundo bloco aí, vamos ouvir algumas canções. Esses 3 louvores que a gente vai ouvir é o louvor dos salmos, né? Do rap que o senhor falou tanto aí, falou os adolescentes. Foi o rap que Deus deu para o senhor. Então vamos ouvir Salmo 23, Salmo 93, 91. Salmo 91 e o 133. Isso. Vamos ouvir os 3 aí. Então, quando eu cheguei na unidade, que eu já cheguei com a vontade, com o instrumento, e eu cantei assim para eles que estavam ali nos alojamentos, que lá nos chama cela, e eu comecei assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, diga comigo: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei, não temerei, porque tu está comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Não temerei, não temerei, porque esse é o Salmo 23, é o Salmo da confiança, da liberdade e do temor. Se ligou o cabeção, e ali nós começamos a nos alegrar. Eu disse assim para ele: cante comigo: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei, Manuvé, não temerei, Manuvé, porque tu está comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Não temerei, não temerei, porque esse é o Salmo 23, é o Salmo da confiança, da liberdade e do temor. Se ligou, cabeção? Aí na outra quarta-feira o Senhor já disse assim para mim: cante o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Eu vou dizer a palavra e eles repetiam: direito, Senhor, direito, Senhor, Ele é o meu Deus, Ele é o meu Deus. Direito, Senhor, em ti confiarei, em ti confiarei.
direi do Senhor, Ele é minha fortaleza, Ele é minha fortaleza, e não me deixará vacilar nos artigos 10, 14, 33, 35 e 121. E nem tão pouco, 154, 155, 157 e 171. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos olharás e verás a recompensa dos pecadores, dos ímpios. Se ligou, cabeção? Direito, Senhor, Ele é o meu Deus, Ele é o meu Deus. Direito, Senhor, em ti confiarei, e não me deixará vacilar nos artigos 10, 14, 33, 35 e 121. E nem tão pouco, 154, 155, 157 e 171. Se ligou, cabeção? E 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos olharás e verás a recompensa dos pecadores, dos ímpios. Amém? Aleluia. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivem em união. Quão bom e quão maravilhoso é que a mocidade vive em união. Aperte a mão do teu irmão e dê um sorriso para ele. Aperte a mão do teu irmão e cante essa canção. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Aperte a mão do teu irmão e dê um sorriso pra ele. Aperte a mão do teu irmão e cante essa canção. Quão bom e quão maravilhoso é que a mocidade vive em união. Quão bom e quão maravilhoso é que o adolescente vive em união. Quão bom e quão maravilhoso é que as irmãs vivem em união. Quão bom e quão maravilhoso é que os varões vivem em união. Quão bom e quão maravilhoso é que os anciões vivem em união. Aperte a mão do teu irmão. Amém, igreja? Isso, olha, as 3 rap, Salmo 23, Salmos 91 e Salmos 133. Isso. E voltando ao tópico que o senhor estava falando sobre a conversão, né? Depois da conversão, explique aí para os nossos ouvintes como aí depois da conversão nós fomos ser zeladores de uma congregação. Demorou-se aproximadamente 3 anos para mim sair primeiro para o campo missionário. Mas ali naquela congregação nós aprendemos que a gente tinha que limpar, nós também éramos úteis. E nesse período de 3 anos, se descobriram que eu gostava um pouco de lecionar, de ensinar a adolescentes. Porque o meu jeito descontraído de ser com essa cara de barba, de isso, aquilo, parecia uma pessoa meio sisudo, fechado. E quando eu começava a dar aula, eu dava uma aula mais ali voltada para eles, prática, dinâmica, brincando, para que a lição ficasse melhor. E dali eu fui crescendo, passando. Nisso nós criamos, na frente dessa rua, era uma congregação que hoje é uma igreja formada ali na Vila Jaci, na rua Laudelino Bacelo. Não, bem na Rua da Feira. Bem na Rua da Feira. E era uma igreja de madeira, coisa mais gostosa do mundo. E ali a gente tinha. E nós criamos o grupo de jovens da igreja com um coletezinho, com a camiseta, para jogar vôlei com os não crentes. E aí eu consegui doação de rede, de bolas e de coletezinhos, e começamos a fazer missões com aqueles adolescentes. Quando dava uma certa hora, de 5 horas da tarde, eu dizia, ó, vocês vão para casa, tomam banho, voltam, que nós vamos ter a união de jovens, de adolescentes, e aqui a gente vai ter, logo depois tem um cafezinho, tem um bolinho, tem um negócio, e a gente começou a cativar. Eu só sei que chegou uma época que a gente tinha uma união de jovens adolescentes ali, que eu digo adolescentes, de 40 pessoas. E isso foi crescendo.
aí a sede também, e depois disso surgiu a oportunidade, né, de ir para Manaus, em 89, um ano depois, né, 89. Eu fui, arriscado, mesmo em 88. Primeira vez fomos para lá, trabalhamos um ano, não deu certo, foi quando surgiu aquele plano político que tomou tudo que era de todo mundo e bloqueou e tal, que era o plano Collor, para quem lembra, para quem não lembra, foi um presidente que bloqueou o dinheiro de todo mundo numa poupança. E aí nós tivemos que voltar, aí eu conheci a Transamazônica, eu, a finada e a minha filha, a Paulinha, que está aí. Paulinha, um abraço, um beijo do pai, tá bom? E para os meus netos também que estão ali sintonizados agora na Rádio Voz Amigo, o Gustavo Henrique, a Ângela Cristina, um abraço, um beijo bem carinhoso para vocês, obrigado pelo cuidado com o vozinho. E aí, tá, nós fomos, mas não deu certo, voltamos para Campo Grande. Aí depois, quando Deus já achou que a gente já estava preparado, aí eu fui para o Ceará, aonde eu nasci, aonde eu fui ali. Você que está no Ceará, que você está em Juazeiro, em Fortaleza, eu sei que tem minha irmã que mora por aí, deve estar sintonizada. Nós fomos levar a palavra. Só que nós não sabíamos que íamos participar de um grande projeto chamado Tenda da Esperança. Isso já dentro da minha conversão, Tenda da Esperança. Nós chegamos em Juazeiro, nós montamos uma lanchonete chamada Pé de Serra. Bem no pezinho de serra, onde lá no alto fica a estátua do Padre Cícero. Olha o desafio. Levar uma mensagem aos meus conterrâneos. E minha avó aceitou de bom grado, porque ela disse, olha, esse povo aí, não sei o que ele fez com você, mas te salvou um bocado. Porque era para tu estar morto. Porque as notícias que a gente tinha eram das tuas bebedeiras, eram das tuas confusões, das tuas brigas. E hoje você aparecer aqui no nosso Ceará, em Juazeiro do Norte, todo transformado, que você precisar. E eles precisavam montar a Tenda da Esperança. A Tenda da Esperança é um circo de lonas azuis e brancas, que eu lembro até hoje, e que na época a gente foi participar sem saber, mas eu e a finada, a gente cozinhava para 49 voluntários. Desses 49 voluntários, um deles era o palhaço Bozo, do Silvio Santos, que tinha aceito Jesus, caracterizado, todo pintado, né? E ali ele começava o testemunho dele e descaracterizar, tirar sua pintura, a máscara, tirar tudo ali que ele tinha e terminar nele, né, o personagem principal, ao qual Deus tinha salvado. E eu lembro, meu irmão, meu amigo, minha amiga, você que está me ouvindo, que foram distribuídos essa prática aqui, que pouca gente sabe, nós, os folhetinhos ainda funcionam. Na época, nós distribuímos 100 mil folhetos, mão a mão. E eu lembro que, pela descrição mais ou menos, umas 5 mil pessoas entraram durante esses 3 dias de romaria na cidade de Juazeiro do Norte, na Tenda da Esperança, no circo, que eles chamavam. Vamos lá ver o Circo dos Botes. Porque o Bozo está lá, que era o palhaço famoso do Silvio Santos. E eles ouviram a palavra de Deus. E se não me falha a memória, 605 pessoas aproximadamente saíram com a semente plantada em terra boa, já se convertendo, aceitando a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Voltando para Alagoas, Paraíba, Pernambuco, para as suas cidades de origem, né, Rio Grande do Norte, e até mesmo os cearenses que ficaram por ali. E aí, nós na nossa lanchonete, a gente cozinhava voluntariamente, sem cobrar nem um centavo, a não ser aquilo que eles contribuíam. Não, nós queremos comer amanhã uma carne assada, nós queremos uma carne de sol, queremos... E a gente fez, eu e a esposa, ela confeccionava, eu comprava, ela cozinhava, fazia tudo ali. E nós atendíamos esses 49 voluntários, que eram médicos, dentistas, cabeleireiros, pregadores, muitos obreiros, né, cooperadores. E eu sei que em 3 dias a semente foi plantada. E isso passaram-se 30 anos para que depois eu voltasse lá e visse o fruto hoje, no meu primo, Mário Alex, que conheceu o Evangelho na Presbiteriana, casou-se com a menina e hoje ele tem um projeto chamado lá Projeto de Deus. Viu, meu amigo? Ele sai nos sítios, convidando as pessoas, e em um dos sítios que já está determinado tem uns soquetes, uns rabichos, e ali eles fazem o culto, depois de ter convidado todos aqueles sitiantes que quiseram chegar até ali.
Então, é fruto que ele tinha 11 anos de idade quando ele ouviu isso. Hoje ele já é homem formado, pai de família e tudo, um grande empresário lá, e serve ao Senhor com alegria. Então, missões. Quando eu fui chamado, eu jamais imaginei a dimensão que Deus me daria. E se Ele te chamar para você ser só um cooperador, se Ele te chamar para você ser um zelador, se Ele te chamar para ser um missionário, um pastor, faça com excelência. Eu olhava assim e dizia, se eu fizer pelo menos 3% do que faz o pastor Isaac, eu serei um excelente missionário. Eu acho que eu consegui, nesses 37 anos, pelo menos 3% de fazer aquilo que eu via ele fazer. Se você fosse na igreja hoje e desse seu nome, o nome da sua família, quando fosse no culto seguinte, ele já sabia o seu nome completo, o nome da esposa, o nome das crianças. E se você que estava indo faltasse, ele já falava para a secretária, ó, segunda ou terça-feira eu vou visitar lá o João, o Renato, porque eles não vieram no culto. E eu tenho feito isso durante essa minha trajetória. Amém? 9h21. Estamos conversando aqui, batendo papo com o missionário Renato Gondim. Muitas dúvidas aí, talvez você que é simpatizante do ministério e do missionário Renato Gondim, ouve ele aí nas igrejas, ministrando, ou também na rede social, no Facebook, no Instagram, você vê e também tem aquela curiosidade de saber por que missionário da Timba, né? Popularmente apelidado aqui no Mato Grosso do Sul, missionário da Timba. Ele falou, você, depois que está no YouTube, você pode voltar ao vídeo, você vai ver lá no início ele falando esse apelido, por que pegou esse apelido. Ele citou também a conversão dele, como que foi a conversão, foi aqui em Campo Grande, citou o pastor Isaac Braz. Pastor Isaac, que foi o pastor da conversão do senhor. Foi o que cuidou de mim, me levou às águas, me batizou e teve paciência, porque foram quase 2 anos de luta. Quando eu faltava, ele dizia, Rosinho, o que foi? O Renato bebeu demais ontem, por isso que vocês não foram na igreja. Mas ele não deixava de me visitar e visitar minha finada esposa. Aí, aquilo me chamou assim, eu disse, rapaz, se eu fizer 3% do que esse homem faz. E ele chegava para qualquer pessoa, qualquer um que se apresentasse. Ele não ia te visitar de mãos vazias. Ele já levava alguma coisa aí, falava geralmente com as mulheres, o que é que está acontecendo, o que é que está faltando. Ele dava uma volta, ele já trazia um botijão de gás cheio, ou ele já comprava as receitas do remédio, ou ele já trazia um sacolão, uma cesta básica. Ele não voltava de mãos vazias. E eu fiz isso durante 32 anos, junto com a finada esposa. Foi quando os 34 de casado, mas 32 fazendo missões. O senhor de 37 anos de ministério, de missões, de pastor, de missionário, e tem algo durante toda essa trajetória do senhor, que o senhor pode falar, ou um dia especial, ou um momento especial que o senhor possa passar para os nossos ouvintes, algo marcante na vida ministerial como missionário? Olha, eu teria muitas coisas para falar, mas eu acredito que a coisa que mais me marcou foi quando eu desci as águas e saí da água. O que aconteceu, amado irmão João? Meus dedos eram amarelados da nicotina do cigarro. O meu paladar, eu não tinha paladar, porque era só cachaça. Usei aquelas porcarias que tinha no passado, que eu gosto de deixar bem longe de mim. E quando eu saí da água, eu vi que a minha mão estava tão branca quanto ela está hoje, limpa, 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 sem nenhuma mancha de nicotina. E na boca, eu não tinha mais o gosto do álcool. Eu senti o gosto da água, que eu tinha mergulhado e voltado. Aí degustei aquilo ali. Eu digo que foi um momento marcante, porque dali para frente a minha história em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, mudou. Porque havia uma promessa de Deus, disse, eu vou te fazer entrar pelas portas da frente nesse lugar. Você não vai entrar mais pelas janelas nem pelos fundos. E graças ao meu bom Deus e ao Espírito Santo, meu amigo,
né? Eu tenho esse grande amigo que me acompanha, o Espírito Santo. Eu tenho o meu irmão, que é Jesus Cristo, e tenho meu pai, que está no céu. Eles três são indiscutíveis, né? E aí, ao decorrer dos anos, a gente foi vendo a transformação, que quem me viu vendendo picolé, tomando cachaça, e depois me via num altar, pregando, anunciando, cantando, porque no início da minha conversão, eu não tinha esse instrumento. Eu só louvava no playback os hinos sacros, cantados e gravados por Luiz de Carvalho. Se for preciso, a gente deixa um hoje aqui, como é que era, o que eu fazia, né? Aqueles hinos do rosto de Cristo, né? E eu relutei muito para aceitar a timba e cantar rap. Então, no meu início ministerial, de missões, era só música sacra. Era só aquelas músicas do Luiz de Carvalho, do Oséias de Paula, Caleb, né? A gente só louvava hino sacro. Então foi difícil, mas eu consegui. Ó, o missionário Renato Gondim está aqui, estamos batendo papo, conversando um pouquinho. O missionário está falando sobre o ministério de missões que ele teve a maior parte do tempo aqui na capital, né? Mas teve um pouco também lá no Ceará. Fala um pouquinho para os nossos ouvintes, porque talvez a maioria dos nossos ouvintes talvez seja daqui, né? A gente acha que talvez a maioria seja daqui, mas talvez deve ter espalhado aí por Nordeste, por Ceará. Como que é o evangelismo, como que é a obra missionária lá no Ceará? Como que tá? O pessoal fala da dificuldade, né? Mas continua difícil, agora já está um pouco mais aprazível. Deixa eu dizer, há 30 anos atrás, só existiam 3 denominações dentro da cidade de Juazeiro. A Batista, uma presbiteriana, e acredito que tinha uma metodista. E não existia outros ainda. Aí depois em 2022, quando eu voltei lá, depois que fiquei viúvo, eu vi que nasceram muitas, né? Mas na nossa época a dificuldade era grande, porque chegaram alguma denominação lá e queria destruir as imagens. E não é assim, né? Você entrar na casa alheia e querer mandar na casa alheia. Você achar que aquele móvel não está certo naquele canto, que a geladeira tinha que ficar no quarto, que o guarda-roupa tinha que ficar na sala. É a mesma coisa. Então, antes de ir para lá, eu fui preparado 3 anos numa escola abençoadíssima, né? Que é a denominação que tem muita palavra, que te ensina muito a respeitar, né? O que você escolheu, foi você que escolheu. Agora, não pergunte a razão da minha fé, que aí eu vou te explicar por que eu tive essa mudança, porque aqui na palavra diz em João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Existe uma coisa que está ainda muito em oculto, que a própria denominação a qual eu fui criado no início, eles ainda prezam muito. Então, lá fora, é muito difícil você conseguir convencer aquela pessoa que dentro da sala dele, ele tem lá um altar cheio de imagens para adorar, para pedir. É daquela maneira que ele acredita. Até eles tentarem conhecer o Deus do impossível, Jesus Cristo. Mas não é fácil, não. Você tem que ter oração, você tem que ter vida no altar, você tem que ter palavra, você tem que ter algo que não te envergonha e estar cheio do Espírito Santo. Então, para sair hoje como um simples, as pessoas, eu quero ser missionário. Eu convido você a andar comigo só 15 dias, uma semana. Você vai descobrir se você foi chamado para ser um missionário. Amém? Mas lá fora não é fácil, seja no Ceará, seja no Rio Grande do Sul, seja no Maranhão, nos lugares ainda onde tem uma denominação que predomina no nosso país, é muito difícil. Mas, através do Espírito Santo, através dele dizer, vá, porque eu estou indo contigo, aí se torna um pouco mais leve, mais suave. Então vamos ouvir mais canções? Vamos ouvir mais 3 louvores, 3 canções. Agora vamos ouvir
Primeiramente, minha vida meu mestre, minha vida do meu mestre, foi Deus que me deu, e encerrando com Lázaro passando pela prova. E a gente volta, depois dessas 3, a gente volta para fazer o encerramento da participação do missionário Renato Gondim, com a oração, aqui na nossa programação. Amém, igreja? Você que está aí do outro lado, diz assim, que Deus mandou que eu também cantasse outros ritmos. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. Oh Lord, a minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. Oh Lord, a Deus eu entreguei o barco do meu ser, entrei no mar afora, pra longe eu naveguei, não vejo mais o cais, só Deus e eu agora. Você que sabe aí do outro lado, a minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, e o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. Oh Lord, na solidão da vida eu pude perceber o quanto Deus me ama. As ondas grandes vêm tentando me afastar pra longe da presença dele. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. Oh Lord, foi Deus que me deu, tudo que eu tenho foi Deus que me deu, foi Deus que me deu, tudo que eu tenho foi Deus que me deu. A minha alegria foi Deus que me deu, a minha alegria foi Deus que me deu, tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Ai, foi Deus que me deu, tudo que eu tenho foi Deus que me deu. O Espírito Santo foi Deus que me deu, o Espírito Santo foi Deus que me deu, tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Foi Deus que me deu, tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Essa igreja foi Deus que me deu, essa igreja foi Deus que me deu, tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Vai! Deus que me deu, tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Eu vou passando pela prova dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu vou passando pela prova dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Diz assim: é difícil quando a gente tá na prova e vem um atribulado enviado do diabo. Ele vem totalmente carregado, todo contaminado pra tirar a tua paz. E não entende que quando Deus tem uma obra na vida de um crente, primeiro ele prova. E é por isso que eu vou passando pela prova, dando glória. É por isso que eu vou passando
canções, 3 louvores, fora os louvores dos Salmos, né? Salmos 23, Salmos 91 e Salmos 133. Missionário, eu preparei mais 3 aqui, não sei se o senhor consegue cantar esses daqui, ó. Vai passar com Gerson Rufino, o senhor consegue? Vai passar. É só pegar a letra aqui. Canto. O Escudo, Voz da Verdade. Canto. E Pregadores de Rosas, Marco Antônio. Então, vamos encerrar. Antes, faça uma oração para os nossos ouvintes. Deixe uma palavra antes e deixe os 3 louvores para encerramento da participação do missionário. Eu quero voltar aqui onde eu comecei lendo, Salmo 150. Para que você que está aí, você medita. Às vezes você acha que não tem uma bela voz, alguém te chama de taquara rachada, mas o louvor sincero, ele vem de dentro para fora. Se você começar a louvar com a sua voz mesmo, sem querer imitar ninguém, vai ficar bonito, vai ser lindo, vai ser maravilhoso. Diz aqui o Salmo de número 150, tá? Louvai ao Senhor, louvai o Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder. Então você tem que louvar aonde você está, principalmente no santuário. Quando você entra lá naquele templo, você louva Ele através de uma oração, você louva Ele com teu choro, você louva Ele com a sua risada. Louvai-o pelos seus atos, né, poderosos, porque Deus tem poder. Então, se você louvar e dizer, olha só, Ele tem esse poder, amém? E conforme a excelência da sua grandeza, louvai-o com som de trombeta. Aí ele começa a falar dos instrumentos, né? Trombeta, louvai-o com saltério e com a harpa. Aqui, principalmente no Mato Grosso do Sul, na fronteira, a gente vê muitas pessoas com harpa louvando hinos. Louvai-o com um tamborim e a dança, louvai-o com instrumento de cordas e com órgãos. Louvai-o com símbolos sonoros, chocalhos, aqueles instrumentos, né? E louvai-o com símbolos altissonantes. Tenho ele aqui. E tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Então, nesta manhã, eu quero que você saiba de uma coisa. A tua voz, como assim Deus usou a voz para que disse, haja luz, você também pode levar. Às vezes a pessoa está entristecida ali, você começa a fazer um louvor, e a pessoa não vai ouvir a tua voz, a tua melodia, ele vai entender a letra. E eu tenho 7 hinos que eu carrego durante o meu ministério, que eu tenho certeza que quando eu estou louvando, o Senhor está operando ali no meio. Porque eu sinto sair virtude de mim, porque a minha carne fica toda trêmula. Sabia disso, meu amigo João? Então eu sei que Deus está operando e está se agradando daquele louvor que eu estou entregando ali na congregação, no santuário. Então, uns 7 aí que eu marquei já na minha trajetória. Mas eu quero deixar uma palavra para você nessa manhã. De que forma você tem louvado a Deus? Louve a Deus com o que você tem. Não procure esperar ter para depois você ir louvar. Começa com o que você acha que é pouco. Ali na Bíblia está escrito que uma viúva entregou apenas 2 moedas. Tem gente que espera, não, eu vou entregar o que sobra. Não, seja ali ofertante daquilo que você quer que Deus opera. Você quer ver cura? Você quer ver libertação? Você quer ver transformação? Você quer ver pessoas voltando para o caminho? Seja sincero. Abre a tua boca e louva. Não é cantar. Cantar qualquer um canta, até o pássaro canta. E canta bonito. Mas entre eles estão entendendo qual é o tipo de melodia. Agora louve ao Senhor. Louve com seu coração. Você tem fôlego. Na hora lá do louvor, acompanha na harpa, acompanha no inário lá que tiver, acompanha no playback, acompanha o músico que tiver ali. Canta, louva ali, independente do que vão achar de você. Mas entrega o teu melhor, o teu louvor neste dia, nessa manhã, através de agradecimento. Se você está de pé hoje, é porque Deus está te sustentando. Amém? Oração, deixa uma oração aí para os... Senhor nosso Deus e nosso Pai, nesta manhã gloriosa, Pai, hoje é 20 de março, é isso?
Eu tenho certeza, Pai, que esse som chegou a muitos lares, empresas, até mesmo, Senhor, dentro de automóveis, aonde a Rádio Voz Amiga tem alcançado. Nessa manhã, Pai, eu te peço aquela bênção que o Senhor já reservou para cada um deles. Eu te peço que o teu querer, o teu agir e o teu mover possa ser dispensado neste dia de hoje. E que você que estava aí abatido, triste, desanimado, levanta, anda, olha para o autor e consumador da tua fé. Aquele que não tinha nada de apanhar, de sofrer, de ser crucificado, cuspido, esbofeteado. E olha aí onde ele chegou para que você tivesse essa vida de hoje, vida com abundância. Missionário, o senhor não sabe, sei nada, mas o Senhor sabe, Ele está te visitando através do Espírito Santo. Eu tenho certeza que Ele está tocando na sua vida, como Ele está tocando na minha, aqui dentro do estúdio da rádio. E Ele nunca vai te deixar sem resposta. Pode não ser a resposta que você está querendo, pode não ser a resposta que você gostaria de ouvir, mas tenha certeza que no dia que você orou, Ele já te respondeu. Então não desanime, continue congregando, continue buscando o Senhor com alegria e apresente-se a Ele com cânticos. Louvai ao Senhor, louvai ao Senhor, amém? Qual que é? Certo, missionário. O senhor quer começar com qual canção, missionário? O senhor que manda aí. Do Gerson Rufino, qual que é? Gerson Rufino vai passar. Gerson Rufino vai passar. Antônia Gomes. É Antônia Gomes. Não é Pregador de Rosas. Pregador de Rosas com não, mas Marco Antônio. Aqui tá com Antônia Gomes. Ah, não, Marco Antônio, não Antônia Gomes, não. Eu tô sem letra aqui, ó. É, Marco Antônio. Tô sem internet para ler a letra. Deixa eu... Vamos começar com o que eu sei. Pregadores de Rosa. Pregadores de Rosa. Eu não preciso da letra. Marco Antônio. Amém? Deixa eu só subir o fundo um pouquinho. De Rosa mesmo? É, vamos começar com ele, depois eu baixo a letra aqui do... Posso colocar? Pode. Que pregaste as rosas e não mostraste os espinhos, quando vierem a prova, o cristão deixa o caminho. Quem sai em busca de flores onde não tem, acaba encontrando as dores e os espinhos também. Pregadores de rosa, pregue os espinhos também. Pregue que Deus é amor, Deus é amor, mas é justiça também. Porque a fé sem as obras pra Deus nenhum valor ela tem. Pregadores de rosa, pregue os espinhos também. Pregue que Deus é amor, Deus é amor, mas é justiça também.
Porque a fé sem as obras para Deus, nenhum valor ela tem. Não pregues facilidade para o caminho do céu. Se não houver santidade, o cristão jamais verá Deus. Pastor que usa cajado ao conduzir as ovelhas será bem recompensado quando ao Senhor devolvê-la. Pregadores de rosa, pregue os espinhos também. Pregue que Deus é amor, Deus é amor, mas é justiça também. Porque a fé sem as obras para Deus, nenhum valor ela tem. Pregadores de rosa, pregue os espinhos também. Pregue que Deus é amor, Deus é amor, mas é justiça também. Porque a fé sem as obras para Deus, nenhum valor ela tem. Maravilha! Lindo louvor, hein? Lindo louvor, Pregadores de Rosa. Qual que é o próximo que o senhor quer? Letra, peraí. Escudo, Voz da Verdade. Pode ser ou escudo. Vai Passar? Escudo. Que eu já estou cantando alto mesmo. Então vamos. Escudo, Voz da Verdade. Ó, você, meu amigo, que está vendo pelo vídeo, você que está vendo pelo YouTube, não se esqueça, meu amigo, você está vendo pelo YouTube, não deixe de se inscrever em nosso canal, se inscreva no canal da Rádio Voz Amiga, dá uma força pra gente aí, se inscreva, nós estamos aí com 1000 e pouquinho inscritos, 1100 eu acho inscritos, mas se inscreva, já divulgue aí, manda o link desse vídeo aí pros seus amigos, pros irmãos da igreja aí, ó, você que congrega aqui em Campo Grande, congrega aqui no interior, ou você de fora, de outros estados, manda o link aí do nosso YouTube para as pessoas, segue a Rádio Voz Amiga em todas as redes sociais, segue a gente no Instagram, radio.voz.amiga no Instagram, Rádio Voz Amiga Web no Facebook, a Rádio Voz Amiga, nosso portal de notícia, nosso site, nós estamos também no portal do Radiosnet e no YouTube, não deixe de seguir a Rádio Voz Amiga no YouTube. Então, só dei esse tempinho, falei um pouquinho para dar tempo do missionário achar. Achou, missionário? Tudo ok? Tá. O escudo? É. Então, vamos, escudo, Voz da Verdade, na voz do missionário Renato. Antes de dar o início, minha irmã, eu sei que você está aí no Ceará. Você disse que um dia queria ouvir esse hino na minha voz. Pode ser que mais tarde você assista, tá bom? Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é sua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira dessa cova e me leva até o céu.
Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Toda ordem às estrelas e ao mar os seus limites. E eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolho nem porta que se fechem diante da tua voz. Não há doença nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Oh! Ferrolho nem porta que se fechem diante da tua voz. Não há doença nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Maravilha! Vamos, nosso louvor de encerramento. Gerson Rufino vai passar. Antes, deixar o missionário procurar, mais uma vez frisar para você, se inscreva em nosso canal, hein? Você que está vendo aí você que está vendo pelo YouTube, não se esqueça, pessoal, se inscreva em nosso canal. Nós ficamos aí um pouco ausente do YouTube, um pouco ausente da programação ao vivo aqui na rádio também. Nós estávamos arrumando aqui o estúdio, deixando bacaninha para você. Nós trocamos aqui o carpete, nós arrumamos o retorno aqui, colocamos aqui o retorno em um pedestal aqui, deixamos bacaninha para você. Então vamos gradativamente, estaremos voltando aqui com as nossas programações ao vivo também, e estaremos voltando a postar mais vídeo com mais rotina aqui no YouTube também. Então, já está pronto, missionário? Sim. Então, se inscreve no nosso canal e segue também a Rádio Voz Amiga nas redes aí, Instagram, Facebook e o site, novo portal da Rádio Voz Amiga. Se você ainda não conhece, vai lá, Rádio Voz Amiga, portal de notícias, o mais novo portal de notícias aqui de Campo Grande. Vamos encerrando a participação do missionário com essa linda canção com Gerson Rufino na voz do missionário Renato. Gerson Rufino na voz do missionário, Vai Passar. Tenho uma palavra pra você, não desanime,
tudo que você pediu a Deus já está vindo. Esses dias Deus te viu chorar num canto escondido. Você mal conseguia falar, Deus só ouviu o seu gemido. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Ele está enviando o consolo pra tua alma. Enxugue essas lágrimas no rosto e tenha calma. Vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Tá doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução para tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Oh glória, vai passar. Nada é para sempre. Oh glória. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Ele está enviando o consolo para sua alma. Enxugue essas lágrimas no rosto e tenha calma. Vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Tá doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução para tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Vai passar. Vai passar. Oh glória. É isso mesmo, lindas canções aqui na Voz Amiga.
Lindas canções, essa última aqui com o Gerson Rufino na voz do missionário Renato Gondim. Deixa o microfone aí, se o senhor quer fazer algum agradecimento, deixar abraços aí, fica à vontade, missionário. Nesta manhã eu quero complementar. Eu quero dizer a você que nos acompanhou, nosso amigo, nossa amiga, seja através da Rádio Voz Amiga, seja pela rede social, no YouTube, e depois você pode assistir, né, reprisar, que eu tenho certeza de uma coisa: a gratificação, gratidão, são coisas que pouca gente hoje tem como levar. A maioria das pessoas pedem, mas não consegue agradecer. Eu agradeço a Deus pelo meu ministério, eu agradeço a Deus pelo Mato Grosso do Sul, eu agradeço a Deus pelas pessoas que me acompanham, que colocam ali uma credibilidade naquilo que a gente fala, porque eu hoje prego Bíblia, eu prego palavra. Estou aí querendo começar um novo desafio, né? E logo, quem sabe, eu volto na rádio e participo com vocês desse novo grande desafio, porque na minha vida tudo sempre foi de início, sempre foi primícia, né? Pelos tempos que eu passei, por onde eu cheguei, eu sempre fui o primeiro a colocar aquele trabalho que hoje eu pude apresentar um pouquinho para a amada igreja, ouvinte ou aquele que nos assiste. Deus abençoe poderosamente a você. Quero mandar aqui de novo um abraço carinhoso para o meu neto Gustavo Henrique, para a minha neta Ângela Cristina, para a minha filha, que possa estar em algum lugar nesse momento, não sei se ela está ouvindo, mas aqueles parentes meus bem distantes que estão lá pelo Ceará também. Tem uma irmã que com certeza ela vai assistir ou assiste depois a gravação. E a você, ouvinte, a você, meu irmão, a você, minha irmã, que me acompanha, Deus possa conceder os desejos do teu coração nesse ano de 2026. Aquilo que você tem pedido, se Ele não te entregou ainda, tenha calma. Vai passar. Vai passar. Ele é o escudo, né? E Ele é um pregador de rosas. Então tudo isso que nós fizemos o fechamento de hoje serve para a sua vida, para a vida do meu amado irmão João e para a minha vida também. Tá bom? Fica com a paz de Cristo Jesus. Agradeço, missionário, agradeço a você que está nos ouvindo pela rádio, você que está pelo YouTube, está nos vendo pelo YouTube. Não deixe de seguir a Rádio Voz Amiga no YouTube. Segue a gente no YouTube, você chato igual esses vídeos que o pessoal faz. Não, continua sentado aí, missionário. Eu sei, eu vou sentar. Encerrou o vídeo ainda. Continue ouvindo, acompanhando a programação da Voz Amiga e segue a Rádio Voz Amiga no YouTube, segue a Rádio Voz Amiga nas redes sociais. Nós estamos no Instagram radio.voz.amiga, Facebook Rádio Voz Amiga Web, e nós estamos também para você ouvir. Você pode estar ouvindo pelo site, pelo portal do Radiosnet, também outros portais também espalhados, né? Eu não lembro de outros portais, mas os mais conhecidos é o Radiosnet. Por enquanto ainda a gente está sem o aplicativo, porque deu uma mudança lá na Play Store e infelizmente a gente perdeu a conta no Play Store, mas a gente está sem o aplicativo da rádio, mas tem o site, tem o portal do Radiosnet. E também, lembrando, a novidade para esse ano, nós somos um portal de notícias. Quer ficar bem informado com notícia de credibilidade e responsabilidade? É o site da Rádio Voz Amiga. Aqui a gente tem notícia com isenção e imparcialidade, tá? E entrevista também. Agora estamos começando mais uma vez essa leva. O missionário está inaugurando essa leva de entrevistas aqui da Rádio Voz Amiga. Tanto entrevista de pessoas que fazem e acontecem em Campo Grande, empresários, comerciantes, e também pastores, levitas, adoradores estarão aqui na Rádio Voz Amiga. Agradeço o missionário mais uma vez por ter vindo, aceitado o convite, ter vindo aqui adorar conosco, falar um pouquinho do ministério do senhor. Eu sei que foi só um pouquinho que o senhor falou, só uma pincelada, né? Mas eu sei que pelo que a gente conversa nos bastidores aí, o ministério do senhor tem bem mais do que esse pouco tempo que o senhor
mencionou aí para os nossos ouvintes. Agradeço o missionário, agradeço você, amigo ouvinte. Vou parar de falar porque eu falo demais, senão eu vou ficar mais 2 horas aqui. Agradeço, obrigado, e segue a gente, daqui a pouco vai estar lá no YouTube esse vídeo aqui na íntegra para você.